Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, pode mudar a forma como a gente enxerga a nossa própria fé. Com base na análise do pastor Ailton Santana, vamos investigar mais a fundo uma crítica ao materialismo e ao interesse próprio, que muitas vezes acabam se infiltrando na adoração sem a gente nem perceber. Vamos nessa? E para começar, a análise já lança uma pergunta fundamental, que é a base de toda essa discussão. Por que a gente ora? Pensa bem, qual é a verdadeira motivação por trás de uma oração? É um ato de entrega ou é uma busca por receber alguma coisa? Manter essa pergunta em mente é a chave para a gente entender tudo que vem pela frente. Então, aqui a gente chega no X da questão, né? O problema central que o autor identifica é justamente um foco cada vez maior nos ganhos materiais, que acaba, assim, deixando os valores espirituais de lado. A adoração, que deveria ser um ato de pura entrega, muitas vezes se transforma numa busca por benefícios próprios. E essa atitude, segundo ele, nos distancia da vontade de Deus. E a base para esse argumento todo vem direto da Bíblia, lá de Tiago. O ponto crucial aqui é a motivação. O que a Escritura está sugerindo é que as orações que nascem de um desejo egoísta, só para gastar em nossos deleites, como diz o texto, simplesmente não são atendidas. Isso faz a gente parar para pensar, né? Qual é a verdadeira natureza dos nossos pedidos? E o mais interessante, ou talvez até preocupante, é que, segundo a análise, isso não é só uma falha individual de uma pessoa ou outra. O autor aponta que essa mentalidade de pedir para receber é muitas vezes incentivada por lideranças e campanhas dentro das próprias igrejas. E aí o que acontece? Acaba se criando todo um sistema que valoriza o retorno material. Tá, mas como é que isso aparece na prática, no dia a dia? O autor cita alguns exemplos bem claros. Pensa só, campanhas focadas quase que exclusivamente em bens materiais. Ou a prática do dízimo motivada não pela gratidão, mas pela promessa de prosperidade. Ou até mesmo na hora de cantar, sabe? Quando o ato de louvar vira uma ferramenta para conseguir algo em troca, em vez de ser para glorificar a Deus por quem Ele é. Tudo isso nos leva a uma distinção fundamental que o autor propõe. A diferença entre duas formas de culto. De um lado, o teológico, que é focado em Deus, e do outro, o antropológico, focado no ser humano. No fim das contas, a pergunta é uma só: quem está no centro da adoração? E a diferença é gritante. No culto teológico, Deus é o centro de tudo. O objetivo é glorificar a Ele. Já no culto antropológico, a coisa muda de figura. As nossas necessidades é que vão para o centro do palco. E o objetivo passa a ser receber algo de Deus. A motivação muda da água para o vinho. Sai a honra e entra o interesse. Ok, então depois de identificar o problema, a análise nos leva em direção à solução. O foco agora se volta para o conceito bíblico dos verdadeiros adoradores, apresentando um modelo do que seria uma adoração genuína de verdade. E a base para essa nova perspectiva vem lá do Evangelho de João. A passagem é incrível. Diz que o Pai está ativamente procurando por um tipo bem específico de adorador, aquele que adora em espírito e em verdade. Isso aponta para uma adoração que vai muito além de rituais e interesses superficiais. Com base nisso, o autor define o que seria, afinal, o verdadeiro adorador. É aquela pessoa cuja motivação principal é a glória de Deus, não a sua própria. Alguém que louva e glorifica a Deus simplesmente por reconhecer que Ele é digno de toda a honra, e não porque espera receber algo em troca. E esse verso do Salmo 103 é um exemplo perfeito desse princípio. É um chamado que vem de dentro, da alma, de tudo que há em mim, para bendizer ao Senhor. Não existem condições, não existem pedidos, é só um transbordar de louvor e reconhecimento, pura e simplesmente. Mas, e aí, quais são as consequências dessa adoração por interesse? O autor argumenta que isso não é um problema isolado, de jeito nenhum. Pelo contrário, isso cria um ciclo vicioso com um resultado que ele descreve como desastroso para a comunidade de fé. E esse ciclo funciona mais ou menos assim. Começa com o exemplo. Os membros mais experientes, os maduros na fé, praticam um culto focado no interesse próprio. Em seguida, vem a cópia. Os recém-chegados, os neófitos, observam e replicam esse comportamento, achando que esse é o padrão. E o resultado final é devastador. Os valores espirituais acabam sendo desprezados por toda a comunidade. E aqui está a conclusão preocupante da análise. Quando o foco de uma comunidade se desloca do divino para o material, do doador para a dádiva, os valores espirituais perdem o seu lugar. É um alerta muito poderoso sobre como pequenos comportamentos individuais podem, no fim, moldar a cultura de uma comunidade inteira.
E assim, a gente fecha o círculo e volta para aquela primeira pergunta lá do começo. Só que agora ela vem com um peso diferente, com uma profundidade maior. Depois dessa análise, a questão permanece, nos convidando a uma reflexão pessoal e coletiva. Nas nossas práticas, o que ou quem realmente está no centro do culto?